Vivemos em um tempo que, à primeira vista, parece profundamente religioso, mas por dentro revela uma das maiores crises espirituais da história. Nunca houve tantos cristãos no mundo como hoje. Estima-se que 2,6 bilhões de pessoas se identifiquem com a fé cristã ao redor do planeta, espalhadas por todas as nações, culturas e línguas. E dentro desse cenário, um país que se destaca de forma impressionante, no caso o Brasil. O Brasil não é apenas mais um país cristão, ele é um dos maiores centros do cristianismo no mundo. São mais de 170 milhões de cristãos, tornando-se o segundo país com o maior número de cristãos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em outras palavras, estamos falando de uma nação onde a maioria esmagadora das pessoas afirma seguir Jesus, conhecer sua palavra de alguma forma, se identificar com os valores do Evangelho. Mas é exatamente aí que surge uma das contradições mais fortes e inquietantes da nossa geração. Ao mesmo tempo em que o Brasil carrega esse título espiritual tão expressivo, ele também ocupa um lugar de destaque em um dos hábitos mais silenciosos e mais destrutivos da atualidade. Dados recentes mostram que o país está entre os que mais consomem conteúdo adulto no mundo, chegando à quarta posição. Isso significa que uma nação majoritariamente cristã também está entre as que mais alimentam um tipo de conteúdo diretamente oposto aos princípios que afirma seguir, porque isso revela algo que muito mais profundo do que números, revela um coração dividido, uma geração que ao mesmo tempo em que levanta as mãos na igreja, luta em silêncio com desejos que não consegue mais controlar. Pessoas que conhecem versículos, mas travam batalhas internas que ninguém vê. Jovens, adultos, líderes, todos expostos ao mundo, onde o pecado deixou de ser escondido e passou a ser entregue diariamente na palma da mão. A luxúria, nesse contexto, deixa de ser apenas um pecado individual e passa a ser um fenômeno coletivo. Ela não age mais apenas nas sombras. Ela é normalizada, incentivada e até celebrada. E o mais perigoso, ela consegue parecer inofensiva. Afinal, todo mundo faz, é normal e não tem problema, né? Mas desde quando o padrão do mundo passou a definir o que é certo para quem decidiu seguir a Cristo? Essa é a realidade que muitos não querem encarar. Não estamos apenas lutando contra a luxúria, estamos convivendo com ela. E pior, muitas vezes sem resistência. Por isso falar sobre esse tema não é opcional, é urgente. Porque não se trata apenas de comportamento, mas de identidade. Não se trata apenas de evitar um erro, mas de proteger o coração. A luxúria não destrói só momentos, ela enfraquece a alma, distorce o amor, contamina a mente e afasta o homem da presença de Deus. E diante de tudo isso, duas perguntas precisam ser feitas, não para o mundo, mas para cada um de nós. Se somos uma geração que conhece a verdade, por que estamos vivendo como se não conhecêssemos? Como a gente pode dizer que ama a Deus, mas continuar alimentando em segredo aquilo que mais nos afasta dele? Infelizmente, nós vivemos em uma era em que a romantização da imoralidade sexual, da prostituição e dos prazeres da carne se tornou algo comum e até divertido para certas pessoas. A maioria das pessoas se entregam ao pecado, mas existem outras que querem mudar. Primeiramente, vamos ver o que a palavra diz sobre o pecado da luxúria no livro de 1 Coríntios. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 13 ao 20. Aqui, se você perceber com atenção, o apóstolo Paulo diz para fugir da tentação e da imoralidade e não enfrentá-la. Não devemos lutar contra as tentações, até porque a chance de acabar não resistindo é muito alta. Tem um versículo que descreve muito bem isso. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Ou seja, você deve fugir da tentação e evitar tudo aquilo que te faz pecar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre é a questão do desejo. Você vai sentir isso durante toda a sua vida e não tem como escapar disso. Não tem uma oração que você faça que você perca a vontade de ver uma mulher seminua ou de roupa curta. O que você precisa fazer é dominar esse desejo e não deixar ser dominado por ele. A tentação não se luta, tentação se foge. Então, quando vem aquele desejo, aquele pecado, o que você faz? Você foge. A Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Porém, muita gente acha que dá conta e que consegue ir sozinho e quer brincar com isso e fala: ah não, eu só vou ver umas fotinhas. E quando vê, nem percebe que você já entrou naquele site e viu várias coisas que não devia e já cometeu o ato. A segunda coisa é rever aonde você errou. Tirar os gatilhos. Por exemplo, você ficou mexendo no celular até tarde no seu quarto e entrou no site e caiu, o que você faz? Não dorme com o celular, deixa ele de lado. Ou se você tem algum grupo no WhatsApp e vários dos seus amigos mandam várias coisas por lá, saia desse grupo. Ou se algum amigo acaba te influenciando, se afasta dele. Ah, mas eu vou perder contato com ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É melhor você perder seu amigo do que perder a sua salvação. Jesus nos disse sobre se afastar daquilo que te faz pecar no Evangelho de Mateus. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado do inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. E sim, isso é uma metáfora. Não é para você literalmente arrancar o seu olho ou a sua mão fora. Mas o que Jesus quer dizer é que você deve cortar da sua vida tudo que te faz pecar, cortar os gatilhos. Se você fica muito tempo, por exemplo, no TikTok, desinstala ele. Se o seu celular te prende, se afasta dele. Outra coisa é lembrar das consequências reais do pecado. Precisa ser levado muito a sério, porque a luxúria sempre se apresenta como algo leve, inofensivo e passageiro. Ela nunca mostra o preço completo, só o prazer momentâneo. O problema é que o pecado funciona como uma dívida. Você até aproveita na hora, mas depois vem a cobrança, e ela é sempre mais alta do que parecia no início. Por isso, a Bíblia é direta em Romanos capítulo 6, versículo 23, aonde diz que o salário do pecado é a morte. Não é exagero, é um alerta. A primeira consequência é interna. A mente começa a ser afetada. A luxúria distorce a forma como você enxerga as pessoas, transformando o que deveria ser alguém com valor em um objeto de desejo. Isso vai enfraquecendo sua pureza, sua sensibilidade espiritual e até sua capacidade de amar de forma saudável. Aos poucos, o que antes te incomodava já não pesa tanto, e o coração vai ficando endurecido sem você perceber. Outra consequência forte é o impacto na sua relação com Deus. Não é que Deus se afaste de você, mas o pecado cria uma barreira na sua percepção da presença dele. A oração perde intensidade, a palavra parece seca e a vontade de buscar diminui. Não porque Deus mudou, mas porque o pecado bagunça o seu interior. A culpa, a vergonha e o ciclo de repetição vão te afastando aos poucos da intimidade que você poderia estar vivendo. A luxúria também afeta diretamente seus relacionamentos atuais e futuros. Ela cria expectativas irreais, alimenta comparações e dificulta a construção de um amor verdadeiro, baseado em respeito e entrega. Muitas pessoas percebem tarde demais que não conseguem se conectar de forma saudável, porque acostumaram o coração a buscar apenas prazer rápido. Isso pode gerar frustrações profundas dentro de um namoro ou até de um casamento. Existe também a consequência do vício. O que começa pequeno pode crescer e se tornar um ciclo difícil de quebrar.
A pessoa passa a precisar de estímulos cada vez maiores para se sentir a mesma coisa, o que vai puxando conteúdos ou atitudes mais pesadas. E aí, já não é mais só uma escolha ocasional, vira uma prisão. Jesus disse que quem pratica o pecado se torna escravo dele, e isso se aplica claramente aqui. Outro ponto importante é o impacto no seu propósito. A luxúria rouba o foco, energia e disciplina. Em vez de investir no que realmente importa, crescimento espiritual, estudos ou propósitos de vida, a pessoa fica presa em ciclos que drenam força e tempo. Isso não só atrasa sua caminhada, como também te impede de viver tudo aquilo que Deus já preparou. É como tentar correr com um peso preso a você. Por fim, lembrar das consequências não é gerar medo vazio, mas consciência. Não é sobre viver paranoico, e sim acordado. O pecado nunca entrega o que promete. Ele sempre oferece prazer rápido e cobra com dor, vazio e distância. Quando você entende isso profundamente, a decisão de fugir da luxúria deixa de ser só uma obrigação e passa a ser uma escolha consciente de proteger sua mente, seu coração e sua caminhada com Deus. Também, confessar e pedir ajuda é uma das mais ignoradas, só que é uma das mais poderosas na luta contra a luxúria. Isso porque o pecado cresce no silêncio e na ocultação. Quanto mais escondido, mais forte ele parece. A vergonha faz a pessoa acreditar que precisa resolver tudo sozinha, mas isso só alimenta o ciclo. A Bíblia mostra um caminho diferente no livro de Tiago. Quando há confissão e oração, há cura. Tiago capítulo 5, versículo 16. Não é só sobre falar, é sobre quebrar o isolamento. Confessar não é simplesmente sair contando para qualquer pessoa, mas escolher alguém certo, alguém maduro, que teme a Deus e que vai te ajudar de verdade, não te julgar ou te expor que já venceu esse pecado. Pode ser um líder, um discipulador, um amigo firme na fé. A escolha dessa pessoa faz diferença, porque ela vai se tornar um ponto de apoio nos momentos em que você estiver mais vulnerável. Deus muitas vezes usa pessoas para sustentar a gente quando estamos fracos. Um dos maiores efeitos da confissão é quebrar o poder da vergonha. A vergonha diz que se você descobrir, acabou tudo. Mas quando você confessa, você percebe que não foi rejeitado. E isso enfraquece a mentira que te prendia. A luz expõe o pecado e tira dele a força que ele tinha no escuro. Não significa que tudo se resolve na hora, mas significa que você parou de lutar sozinho. E isso já muda completamente o cenário. Além disso, pedir ajuda cria responsabilidade. Quando só você sabe da sua luta, é muito fácil cair e fingir que nada aconteceu. Mas quando alguém está caminhando com você, existe prestação de contas. Não é controle, é cuidado. É alguém que você pode te perguntar como você está, te lembrar dos seus compromissos com Deus e te levantar quando você estiver desanimado. Isso traz uma nova seriedade para a sua caminhada. Outro ponto importante é que a ajuda externa traz perspectiva. Muitas vezes quem está preso na luxúria se sente sem saída, achando que nunca vai vencer. Mas alguém de fora consegue enxergar com mais clareza, trazer conselhos práticos, versículos específicos e até correções que você não veria sozinho. Isso evita que você fique preso na própria mente, girando nos mesmos erros e pensamentos. Também é na comunhão que você encontra suporte espiritual. Não é sobre conversa, é sobre oração junto, aconselhamento, encorajamento e até confronto quando necessário. Existem momentos em que você vai precisar ouvir verdades difíceis e alguém que te ama em Cristo não vai passar a mão na sua cabeça, mas também não vai te abandonar. Esse equilíbrio é essencial para o crescimento real. Por fim, entender isso muda tudo. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Fraco é quem finge que está bem enquanto está caindo por dentro. Forte é quem reconhece a luta e decide não continuar sozinho. Deus não te chamou para viver essa batalha isolado, mas em corpo e em comunhão. Quando você abre o jogo e permite ser ajudado, você dá um passo decisivo para quebrar o ciclo e caminhar em liberdade de verdade. Já outra questão que eu quero abordar com vocês é sobre a mente vazia e do tédio. Essa é mais séria do que parece quando o assunto é luxúria, porque muitas quedas não começam com desejo intenso, mas com falta de direção. Quando a mente está desocupada, ela naturalmente procura estímulo, e por causa da nossa natureza, esse estímulo muitas vezes vai para o lado mais fácil e imediato, que é o prazer. Por isso, o tédio não é neutro, ele pode se tornar uma porta aberta, se não for bem administrado.
O problema não é descansar ou ter momentos livres, mas viver sem propósito nesses momentos. Quando você não decide o que vai fazer com seu tempo, qualquer coisa decide por você. E hoje, com o celular na mão o tempo todo, isso fica ainda mais perigoso. Um scroll sem intenção vira exposição, a exposição vira pensamento e o pensamento vira queda. Tudo começa pequeno, mas cresce rápido quando não há vigilância. A Bíblia traz um princípio forte sobre remir o tempo, ou seja, usar bem cada oportunidade. Isso não significa viver ocupado o tempo inteiro, mas viver intencionalmente. Uma mente com direção é muito menos vulnerável. Quando você tem tarefas, metas e responsabilidades claras, o espaço para pensamentos errados diminui, porque sua energia está sendo canalizada para algo produtivo. O tédio também muitas vezes revela a falta de propósito mais profundo. Quando a pessoa não tem clareza do porquê está estudando, trabalhando, buscando a Deus, ela se distrai facilmente. A luxúria entra como uma fuga da realidade, uma forma de sentir algo rápido quando a vida parece sem graça. Só que isso é um engano, porque depois o vazio volta ainda maior. O que resolve é tédio, não é mais um estímulo, é mais sentido. Outro ponto importante é aprender a substituir e não só evitar. Não adianta só não pensar nisso. Você precisa preencher sua mente com coisas melhores. Isso pode ser leitura, exercício físico, aprender algo novo, servir na igreja ou até desenvolver um hobby. Quando sua mente está ocupada com coisas saudáveis, ela não fica vagando tanto para lugares perigosos. Também é importante prestar atenção nos horários críticos. Muitas pessoas percebem que caem mais quando estão sozinhas, cansadas ou sem nada para fazer, geralmente à noite ou de madrugada. Identificar esses padrões te ajuda a se antecipar. Em vez de esperar o tédio chegar e tentar resistir na hora, você já organiza sua rotina para não ficar vulnerável nesses momentos. No fim, vencer nessa área não é só sobre dizer não para o pecado, mas dizer sim para uma vida com direção. Deus não te chamou para viver distraído e sem foco, mas com propósito. Quando sua mente está alinhada, ocupada com o que edifica e conectada com Deus, o tédio perde força e junto com ele, muitas tentações também. A ideia de não lutar sozinho é essencial na batalha contra a luxúria, porque o isolamento é um dos ambientes favoritos do pecado. Quando você se afasta das pessoas, esconde suas lutas e tenta resolver tudo internamente, a tendência é que os pensamentos fiquem mais altos, a culpa mais pesada e a queda mais frequente. Deus nunca planejou que você enfrentasse isso sozinho. A caminhada cristã sempre foi coletiva, em comunhão. Muita gente acredita que precisa vencer primeiro para depois se abrir com alguém, mas isso inverte completamente a lógica. A vitória muitas vezes começa justamente quando você decide parar de esconder. Enquanto tudo fica no segredo, o pecado parece maior do que realmente é. Mas quando você traz a luz, ela perde a força. Não é sobre exposição pública, é sobre transparência com pessoas certas. E existe também uma armadilha muito comum, o orgulho espiritual. Pensar, eu resolvo isso sozinho, parece força, mas na prática é fraqueza disfarçada. Até pessoas maduras na fé precisam de apoio. A Bíblia mostra isso em vários momentos. Ninguém cresce sozinho. Quem tenta caminhar isolado fica mais vulnerável, porque não tem correção, encorajamento nem cobertura espiritual. Outro ponto importante é que quando você anda com pessoas certas, seu ambiente muda, conversas mudam, hábitos mudam, até a sua mentalidade começa a se alinhar. Estar perto de quem busca a Deus te puxa para cima, enquanto o isolamento te deixa à mercê dos próprios pensamentos. Comunhão não é só um extra de fé, é parte da proteção espiritual. Além disso, ter alguém caminhando com você cria um senso de responsabilidade saudável. Não é pressão, é cuidado. Saber que alguém se importa, ora por você e pode te perguntar como você tá, te ajuda a manter firme decisões que sozinho você poderia quebrar facilmente. Isso fortalece sua constância e te impede de viver naquele ciclo de cair e fingir que tá tudo bem. Também existe um aspecto espiritual muito forte nisso. Quando alguém ora com você e por você, há um fortalecimento real. Existem batalhas que ficam mais leves quando são compartilhadas.
Às vezes você está cansado, sem forças e a fé de outra pessoa te sustenta naquele momento. Isso não substitui sua responsabilidade, mas complementa sua caminhada. No fim, entender isso muda tudo. Você não foi chamado para ser um cristão solo. A liberdade muitas vezes vem através de conexões certas. Quando você decide caminhar com os outros, abrir o coração e permitir ser ajudado, você quebra o ciclo de isolamento, e isso enfraquece muito o poder da luxúria. Quem luta sozinho se cansa mais rápido, e quem luta acompanhado permanece mais firme. E alimentar o espírito mais do que a carne é uma das chaves mais profundas nessa luta, porque a batalha contra a luxúria não é só comportamental, é espiritual. Não se trata apenas de parar de fazer algo errado, mas de fortalecer algo dentro de você que seja maior do que o desejo. A Bíblia deixa isso muito claro no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quando você anda no Espírito, você não satisfaz o desejo da carne. Ou seja, a vitória não vem só da resistência, mas do fortalecimento interior. Muita gente tenta vencer a luxúria focando apenas em evitar o erro, mas isso gera um ciclo de frustração. É como tentar apagar um fogo sem tirar o combustível. A carne sempre vai querer mais, e se o espírito estiver fraco, ela domina. Por isso, não adianta só cortar o pecado, você precisa construir uma vida espiritual forte o suficiente para sustentar suas decisões. Sem isso, qualquer momento de fraqueza vira uma queda. Alimentar o espírito significa criar hábitos que te conectam com Deus de forma constante. Não é algo ocasional, é diário. Leitura da palavra, oração e louvor não são apenas práticas religiosas, são fontes de fortalecimento. Assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, seu espírito também precisa. Quando você negligencia isso, você enfraquece sua capacidade de resistir. Um outro ponto importante é que aquilo que você mais alimenta é o que mais cresce. Se durante o dia você consome mais coisas que estimulam a carne, redes sociais, conteúdos sensuais, conversas vazias, e dedica pouco tempo para Deus, a balança já está desequilibrada. Não é surpresa que a luta fique mais difícil. O ambiente que você cria dentro de si define muito das suas decisões externas. Alimentar o espírito também envolve presença, não só prática. Não é apenas ler por obrigação ou orar de forma mecânica, mas realmente buscar conexão com Deus. Quando você experimenta a presença dele, algo muda. O pecado começa a perder o brilho, não porque ele deixa de existir, mas porque você passa a valorizar algo maior. O prazer momentâneo já não parece tão atraente quando comparado com a paz de quem vem de Deus. Além disso, uma vida espiritual forte gera sensibilidade. Você começa a perceber mais rápido quando algo não agrada a Deus. E isso te ajuda a cortar o pecado ainda mais no início. Antes você talvez só percebesse depois de cair. Agora você sente o alerta antes. Isso é um fruto de um espírito alimentado e atento. Essa sensibilidade é uma proteção poderosa. No fim, vencer a luxúria não é sobre lutar contra algo, mas sobre se apegar a alguém, que no caso é Deus. Quando seu relacionamento com ele se torna prioridade, a luta muda de nível. Você não está apenas tentando resistir, você está sendo transformado de dentro para fora. E quanto mais o espírito cresce em você, menos espaço a carne encontra para dominar. Vamos ser bem realistas. Se você quiser superar a luxúria, para de ter desculpas e começa a assumir suas próprias ações. Ninguém é responsável pelo que está acontecendo na sua cabeça. Primeiramente, para de culpar as outras pessoas. Uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos é que alguém é responsável pela nossa luxúria. Provavelmente você deve pensar que a culpa é delas por se vestir daquele jeito e que não deveriam se exibir. A luxúria significa que está faltando amor na sua vida, amor verdadeiro no seu coração. Reconheça a luxúria pelo que ela é. Quando você está desejando alguém, você não está amando, você está reduzindo essa pessoa a um objeto que satisfaz seus próprios desejos carnais. Isso é o oposto de que devemos tratar os outros. Você está deixando o egoísmo reinar. Se você está viciado em pornografia, só entenda uma coisa: você está envenenando você mesmo por dentro. A pornografia não é inofensiva, ela mata a sua empatia, distorce a sua mente e transforma cada interação em algo sexual. A pornografia é uma das maiores alimentadoras da luxúria, porque ela não apenas desperta o desejo, mas o treina. Diferente de um pensamento passageiro, ela cria um padrão repetitivo na mente.
acostumando o cérebro a buscar prazer rápido e intenso. Com o tempo, isso deixa de ser algo ocasional e passa a ser uma necessidade condicional. Não é só um erro momentâneo, é um ciclo que vai se fortalecendo quanto mais é alimentado. O problema é que a pornografia distorce completamente a forma como você enxerga as pessoas. Ela transforma seres humanos, criados com valor e dignidade, em objetos de consumo. Isso afeta diretamente a forma como você passa a olhar para os outros no dia a dia. Aos poucos, o respeito vai sendo substituído por interesse e a pureza do olhar vai sendo corrompida sem que você perceba de imediato. Além disso, ela cria expectativas irreais. A pornografia apresenta uma versão totalmente distorcida da intimidade baseada em performance, aparente satisfação imediata. Isso pode gerar frustração no futuro, porque a realidade nunca vai se corresponder ao que foi alimentado na mente. Muitas pessoas entram em relacionamentos carregando essas distorções, o que dificulta viver algo saudável e verdadeiro. Outro ponto extremamente sério é o impacto no cérebro. A pornografia libera grandes quantidades de dopamina, o que gera prazer rápido, mas também causa dependência. Com o tempo, o cérebro passa a precisar de estímulos cada vez mais fortes para sentir o mesmo nível de satisfação. Isso faz com que a pessoa busque conteúdos mais intensos, aprofundando ainda mais o ciclo da luxúria e tornando a saída mais difícil. Espiritualmente, o impacto também é profundo. A pornografia enfraquece sua sensibilidade à presença de Deus. A mente fica poluída, a consciência pesada e a vontade de buscar diminui. Não é porque Deus se afastou, mas porque o pecado cria uma barreira interna. A pessoa começa a se sentir distante, desanimada e até indigno de se aproximar, o que alimenta ainda mais o ciclo. Existe também o fator do tempo e da energia. A pornografia não rouba sua pureza, ela rouba o foco, disciplina e produtividade. Horas que poderiam ser usadas para crescimento pessoal e espiritual ou até descanso saudável são gastas em algo que não edifica. No final, sobra cansaço, culpa e sensação de vazio, enquanto áreas importantes da vida ficam estagnadas. Outro efeito é o isolamento. Muitas pessoas que consomem pornografia começam a se fechar, evitando conversas profundas e conexões reais. Isso acontece porque existe vergonha envolvida, e a pessoa prefere esconder do que lidar. Só que esse isolamento fortalece ainda mais o problema, porque tira qualquer possibilidade de ajuda, apoio ou correção. A pornografia também altera a forma como você lida com o prazer. Ela ensina o cérebro a buscar a satisfação imediata, sem esforço, sem compromisso, sem responsabilidade. Isso impacta outras áreas da vida, porque você começa a ter mais dificuldade com processos que exigem disciplina, paciência e constância. Tudo que não é imediato parece menos interessante. Outro ponto importante é que ela nunca se satisfaz. Diferente do que parece, a pornografia não resolve o desejo, ela aumenta. Quanto mais você consome, mais a vontade surge. É um ciclo de fome que nunca é preenchido de verdade. O prazer é curto, mas o vazio que vem depois é maior ainda. E isso empurra a pessoa a repetir o comportamento acreditando que da próxima vez será diferente. Entender que a pornografia alimenta a luxúria muda a forma como você enxerga a luta. Não é sobre evitar um erro, é sobre cortar uma fonte que está constantemente te enfraquecendo. Libertação começa quando você decide parar de alimentar aquilo que te prende. Pode ser difícil no começo, mas cada vez que você corta esse ciclo, sua mente começa a ser renovada, sua força volta, sua liberdade deixa de ser algo distante para se tornar realidade. Para ser bem direto contigo, não dá para tratar a luxúria como um errinho comum e esperar viver uma vida firme com Deus. Eu até posso não ter passado exatamente pelo que você está vivendo, e eu sou grato a Deus por isso, mas a verdade é que isso não muda por causa disso. Alguém precisa te falar sem aliviar. A luxúria não é leve, não é neutra e não é só uma fase. Ela mexe com sua mente, enfraquece suas decisões e vai te puxando aos poucos para longe daquilo que Deus quer construir em você. O problema é que ela sempre parece pequena no começo. Vem como um pensamento, uma curiosidade, um momento de fraqueza, e você acha que consegue controlar. Só que o pecado nunca mostra o final, só o começo. E quanto mais você alimenta, mais ele cresce. Quando você percebe, já não é mais algo ocasional, virou um hábito, virou um ciclo e virou algo que te domina mais do que você gostaria de admitir.
Deixa eu te falar com clareza. Você não foi criado para viver dominado por desejo. Você não é refém de impulso. Existe um propósito na sua vida. Existe algo maior sendo construído. Mas a luxúria tenta te manter preso no imediato, no raso e no prazer rápido. E o pior é que ela nunca satisfaz de verdade, só promete. Depois vem o vazio, a culpa e aquela sensação de que você poderia estar vivendo algo muito melhor. E não adianta só se sentir mal e continuar igual. Culpa sem atitude vira rotina. Você cai, se arrepende, promete que vai mudar e repete tudo de novo. Isso vai te desgastando por dentro. Em algum momento você precisa parar de só sentir e começar a decidir. Mudança de verdade não vem de emoção, vem de posicionamento. Se for preciso cortar coisas, então corta. Se tem algo te puxando para isso, seja honesto e elimina. Pode ser conteúdo, ambiente, hábito ou até rotina. Não dá pra vir se mantendo tudo igual. Às vezes o que você chama de difícil é exatamente o que vai te libertar. Permanecer do jeito que tá é que vai te manter preso. Outra coisa, para de lutar sozinho achando que isso é força, porque não é. Se fechar só fortalece o problema. Existe ajuda, existe gente que pode caminhar com você, mas você precisa dar o passo a sair do silêncio. Ficar escondendo só prolonga a luta. Quando você traz pra luz, muita coisa começa a perder força. Também é importante entender que isso não é sobre um comportamento, mas sobre mudar sua direção. Se sua mente continua sendo alimentada pelas mesmas coisas, se sua rotina continua te deixando vulnerável, a queda vira questão de tempo. Você precisa construir uma vida com propósito, com disciplina e com Deus no centro. Isso muda completamente o jogo. No final, a decisão é sua. Ou você continua tratando isso como algo pequeno e permanece preso, ou você encara de frente e começa a viver de forma diferente. A liberdade não vem de tentar um pouco mais, vem de decidir de verdade. E quanto antes você fizer isso, mais cedo você começa a viver a vida limpa, leve e firme que Deus já tem pra você. Então é isso, meus irmãos, eu espero que tenham gostado do vídeo. É um assunto sério que eu achava que eu precisava trazer aqui pra vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe pra alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu espero que tenham gostado. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.